Aqui é o Luiz do Fox Live com mais um vídeo aqui no canal, e nesse vídeo a gente vai falar sobre Jordan Peterson, sobre o que aconteceu nos recentes 2 anos, né, de como que está a situação dele de lá para cá, de quando ele foi noticiado de que a esposa dele teria um tipo de câncer, e naquele momento as pessoas não sabiam dizer se aquele câncer era maléfico, né, totalmente maléfico. E ele ficou muito abalado, né, porque obviamente ele ama a esposa dele e ele é um grande psicólogo. Ele já levantou diversos debates na mídia americana, trazendo realmente a sua visão de acordo com a realidade. Ele teve um grande debate aí com a questão da ideologia de gêneros e tantos outros temas delicados, né? Algumas pessoas dizem que é delicado, que são delicados, mas que na verdade eles precisam ser levantados, principalmente por esses profissionais que lidam com o cérebro humano, que lidam com a mente humana, né, as doenças da psique. Jordan Peterson é sim um grande autor, né, autor do livro As 12 Regras da Vida, né, As 12 Regras da Vida. Então, ele passou por essa situação e quando a gente analisa a vida dele nesse sentido, né, a gente sabe que ele é um grande psicólogo, e ele iniciou há 2 anos atrás uma jornada para poder realmente lidar com a sua própria ansiedade. Ele se tornou muito ansioso, e isso devido ao fato de que ele sim teve uma formação mais para digamos assim, para a linha junguiana, né, a linha de Nietzsche também. Porém ele conseguiu articular muito bem essas linhas de raciocínio que tem algumas diferenças, né, principalmente com o cristianismo. E Jordan Peterson sempre se posicionou ora a favor, né, ora como cristão, ora como não, eu vejo o cristianismo apenas como um arquétipo, né? E quando as pessoas veem o cristianismo apenas como um arquétipo e deixam de tomar realmente a metafísica existencial necessária, né, que precisa ser realmente instalada, que está instalada de certo modo, não tem como ser mudada, né? E a gente partir da nossa ordenação pessoal, interna, para que as coisas funcionem na nossa vida, se a gente abandona isso, a gente pode cair ou no gnosticismo, que é justamente começar a acreditar que esse mundo, de certo modo, existem forças malignas que querem destruí-lo. De certo modo é verdade, existem forças malignas não espirituais. É óbvio que existe também, né, o maligno querendo destruir o mundo. Porém, existem ações humanas fazendo essas coisas. E aí, nesse caso, com o cristianismo, a gente consegue então perceber que, em geral, o plano do cristianismo é para a salvação da sua alma. Não é um projeto mundano, mas sim um projeto que realmente visa que você seja salvo, que você entre na eternidade, né, de forma saudável, não de forma maligna. E muitos dos filósofos, principalmente da pós-modernidade, esses filósofos, eles caíam muito nessa armadilha, né, de acreditar que, como por exemplo o super-homem do Nietzsche, né, de começar a acreditar que o homem ele precisa desenvolver as virtudes necessárias para poder solucionar os problemas do mundo. E aí quando a gente parte para essa visão ampla de que a gente precisa solucionar os problemas do mundo, não de forma individual, mas de forma que você realmente vai conseguir vencer todos os maus existentes, a gente acaba nos colocando numa posição de soberba, e isso vai nos prejudicar, porque as nossas ações são locais. Por exemplo, eu só posso gravar um vídeo por vez. Eu estou aqui nesse exato local, né? O Luiz está aqui gravando esse vídeo, falando sobre esse assunto neste exato local. Não tem como eu estar em vários lugares. É óbvio que quando eu terminar de publicar esse vídeo, aí sim várias pessoas poderão me assistir simultaneamente. Mas, vamos dizer assim, na criação do produto, na criação do conteúdo, na criação do vídeo, eu preciso estar em apenas um lugar. E aqui que a gente precisa entender isso de maneira muito assertiva, de que as nossas ações são locais, são individuais.
por mais que as pessoas defendam esse pensamento coletivo que existe hoje, né, em defesa de minorias e tudo mais, em defesa de movimentos que defendem certa bandeira pautada no interesse sexual, quando a gente faz isso, a gente está tomando um pensamento coletivista, né, e aí a gente deixa de agir localmente. Tá? Então a gente precisa entender isso. Não é o caso que aconteceu com Jordan Peterson, mas os autores que ele foi influenciado, os pensadores que ele foi influenciado, de certo modo, eles faziam isso sem perceber. Né? Eles defendiam, deixavam de trazer realmente os valores cristãos, como Jung, por exemplo, né? O próprio Freud, né, tinha toda a sua teoria, que não está errada, mas a teoria de Freud não pode ser tomada como uma visão geral da situação. Ele trouxe apenas alguns aspectos, assim como os outros psicólogos e pensadores, filósofos da pós-modernidade trouxeram. Eles viram alguns problemas, apontaram alguns problemas, o que esses problemas de certo modo existem de fato, mas na hora de solucionar esses problemas, eles pecavam. E as pessoas tomam essas soluções como regras gerais, e aí a vida delas acabam se deteriorando. Não é o caso de Jordan Peterson, é óbvio que eu não conheço ele pessoalmente, mas a gente percebe que através das últimas postagens dele, parece que existe um vídeo, né, onde ele fala sobre o que está acontecendo recentemente, a gente percebe que ele teve, óbvio que teve essa situação, essa circunstância da esposa doente, e ele ficou, de certo modo, né, tão abalado que ele começou a entender que há certas coisas neste mundo que a gente não tem controle. E a gente precisa, de certo modo, aceitar isso, tomar algumas dores que a gente tem no nosso dia a dia, na nossa vida, como se fosse a nossa própria cruz. E aqui eu não quero converter ninguém para o cristianismo, é óbvio que eu não tenho essa autoridade para falar sobre isso, mas eu consigo perceber isso, e eu acho importante trazer esses pontos para que você se oriente melhor na sua própria vida. Porque existem, inclusive eu já falei num vídeo, eu não me lembro qual vídeo foi, existem 3 pilares que mantêm, de certo modo, a ordem dentro de uma sociedade. Se esses 3 pilares caírem, o que vai acontecer? Vai acontecer de que o caos vai se instalar de fato, né? A gente vai ficar desordenado e aí o mundo vai perder essa estrutura, e a gente sabe que as coisas precisam de uma estrutura. Assim como nós precisamos de sinais numa rodovia para poder saber que existe uma curva acentuada lá na frente. Se não existe esses sinais para poder orientar as nossas ações na rodovia, o que vai acontecer? Bom, centenas de milhares, talvez milhões de acidentes aconteçam por justamente não ter essa ordem. E na nossa vida nós precisamos também dessa ordem, que muitas vezes ela pode ser percebida através da própria simbólica natural. Assim como o dia e a noite existem, né, existem as diversas fases lunares. Tudo isso são símbolos naturais que indicam alguma coisa. E muitas das sociedades, né, da cultura bem lá atrás, pessoas realmente na era medieval, elas sabiam disso, né? Elas se orientavam através desses símbolos naturais. E a gente vê hoje em dia que esses símbolos naturais estão sendo atacados, né? As pessoas querem inverter toda, né, essa estrutura que existe na realidade, tomando apenas os seus desejos pessoais como ações que seriam válidas nesse mundo, sendo que os nossos desejos pessoais são desejos humanos, são desejos mundanos. Então, quando a gente inverte tudo isso, a gente realmente começa a sofrer. O sofrimento vem daí, vem da não percepção dessa estrutura que existe. E quando a gente passa a aceitar o sofrimento, né, a dor, como parte do processo, de certo modo, para poder nos elevar de algum modo para cima e não para baixo, a gente se fortalece. Só que é muito difícil fazer isso. É muito difícil fazer isso. Por quê? Por causa disso que eu disse. Os nossos desejos pessoais, os nossos anseios, eles acabam, às vezes, infelizmente, prevalecendo sobre a realidade. Então,
assim como uma criança que precisa ser cuidada por um adulto. Por quê? Porque a criança, ela não tem senso de medida das coisas. Ela não sabe, ela não consegue entender. A sua mente, o seu cérebro ainda não criou as percepções necessárias, né, ou os mecanismos necessários para poder perceber a realidade. Então ela precisa de um adulto para poder cuidar dela. Sem esse adulto, a criança se torna como um átomo solta no espaço. E a gente vê isso acontecendo muitas vezes. Então é necessário que a gente realmente nos oriente através de um ente, né, de uma situação que nos transcende, que vai além dos nossos próprios desejos. E eu disse tudo isso, o que isso tem a ver com Jordan Peterson? É justamente isso que ele vem entendendo, que ele vem compreendendo hoje. Porque, novamente, ele via o cristianismo apenas como uma espécie de arquétipo. E quando a gente toma o cristianismo como um arquétipo, né, a gente acaba mundanizando, se é essa a expressão, a própria doutrina cristã. Sendo que a doutrina cristã, ela é um dos pilares. A intenção cristã é um dos pilares para poder fazer com que a sociedade funcione. E talvez, eu sei que muitas pessoas que são não têm essa crença religiosa, são pessoas ateias mesmo. Eu não quero converter ninguém de novo, né? E existem muitos ateus que eles são muito, vamos dizer assim, eles têm muita sensatez nos seus comentários. Apesar deles não acreditarem em Deus, mesmo assim eles entendem as coisas, eles conseguem ver as coisas como funcionam. E aí eles apontam alguns erros que mesmo os cristãos não conseguem ver, não conseguem perceber. Muitos dos cristãos acabam até defendendo causas malignas, né, em nome das suas vontades pessoais. Então nesse ponto aqui, eu sei que é muito espinhoso falar sobre isso, mas a verdade é essa. E poucas pessoas falam sobre isso. Eu achei interessante trazer isso, porque, de certo modo, Jordan Peterson, ele começou a perceber isso. Ele começou a perceber que sim, haverá momentos da vida em que ele vai, não só ele, óbvio, todos nós que estamos instalados aqui, estamos vivos, temos um corpo físico, né, um corpo que age nesse mundo, a gente vai passar por momentos de sofrimento, né, a gente vai passar por males inevitáveis, como a morte de parentes, né, a morte dos nossos familiares, como a nossa própria velhice, a nossa própria morte. Algumas pessoas, infelizmente, vão ficar pobres, né, elas não vão conseguir alcançar essa riqueza, e está tudo bem, é assim que a estrutura do mundo funciona. Então, quando a gente para de lutar sobre esses males inevitáveis, a gente passa a amadurecer. E o grande mal da sociedade moderna, hoje em dia, da cultura moderna, é justamente tentar evitar isso, negando isso, tentando prolongar ao máximo, fazendo com que adultos se tornem pessoas extremamente imaturas, adolescentes aos 40, 50, 60 anos. E eu estou falando tudo isso porque todos nós precisamos, de certo modo, combater esses desejos e passar a enxergar a realidade. E passar a agir perante a realidade e não perante os nossos desejos. E quando a gente entende isso, a gente consegue, de fato, nos tornar pessoas muito mais maduras. E os 3 pilares que mantêm a ordem aqui no Ocidente, não só no Ocidente, mas também até mesmo no Oriente, independente da diferença entre culturas e religiões, é justamente a intenção judaico-cristã, né, o direito romano e a filosofia grega. É isso que sustentou a humanidade até nesse exato momento. Eu estou gravando esse vídeo no dia 27 de outubro de 2020. É exatamente isso que fez com que o Luiz estivesse aqui, essa ordem que me trouxe até aqui, que me proporcionou estar aqui. Diferente disso, se não fosse isso, sei lá se eu estaria aqui nesse exato momento, né, se eu estaria gravando esse vídeo. Então a gente precisa entender isso. E felizmente Jordan Peterson está acordando para isso, né? Eu acredito que depois dessa experiência dele, ele vai realmente se aprofundar muito mais nessa questão cristã, porque é necessária. Não importa você ser um grande filósofo, um grande psicólogo, ou um grande psiquiatra, um grande influenciador. Se você não tem essa estrutura dentro de você mesmo, ou pelo menos busca ordenar isso dentro de você, não que você precise ser uma pessoa perfeita,
Até porque eu mesmo, eu sou um pecador, eu sou um extremo, digamos assim, né? Eu sou uma pessoa que cometo falhas o tempo todo, e eu aceito isso, e eu tento melhorar isso. E é isso que a gente deve fazer. Não fingir que a gente é bonitinho, né? Que a gente não comete erros. Não é isso, a gente deve sim admitir esses erros que a gente comete. Por quê? Porque isso é a nossa condição humana. A gente não é mais do que isso, né? Talvez as pessoas elas podem conseguir aí uns cargos mais elevados, elas podem conseguir posições mais privilegiadas, seja na política, seja no meio empresarial, seja alguém que pode ter um grande sucesso financeiro. Você pode olhar para as pessoas como Warren Buffett, como Bill Gates, né, que chegaram num patamar financeiro desejado pela maioria. É óbvio que essas pessoas, neste ponto financeiro, né, elas têm destaque. Mas como é a vida interna dessas pessoas? Eu não estou julgando essas pessoas, estou apenas fazendo algumas perguntas. Por quê? Porque muitas vezes, principalmente dentro do desenvolvimento pessoal, as pessoas tomam essas pessoas do meio empresarial como modelos de vida. É óbvio que a gente pode tomar essas pessoas como modelo dentro do aspecto empresarial, dentro do aspecto econômico, financeiro. Sim, você pode aprender algumas estratégias de investimento, embora você nunca vai se tornar um Warren Buffett, ou um Bill Gates, ou mesmo Steve Jobs. Isso não é possível. A gente pode aprender com essas pessoas o que elas fizeram de bem e evitar aquilo que elas fizeram de mal, né? Uma pessoa, ela não é totalmente... O mal não está totalmente instalado naquela pessoa. Por mais maldosa que a pessoa seja, alguma coisa ela vai fazer de bem. E não cabe a nós julgar essas pessoas. Mas nós podemos perceber, através das suas ações, se ela está fazendo algo, né, benéfico ou maléfico. Isso a gente pode perceber. Então, o Jordan Peterson, é óbvio que ele é uma pessoa do bem, é uma pessoa que busca realmente a verdade. A situação foi que ele foi influenciado por esse pensamento, né, junguiano, a questão dos arquétipos. De novo, que não está errado, são apenas aspectos, mas não como regras gerais. Muitas pessoas, as pessoas que erram, tomam os aspectos como regras gerais, e aí elas confundem tudo. Elas entram numa confusão mental tremenda. Então, ele teve essas influências, né, de Nietzsche, por exemplo. Nietzsche parece que teve sífilis. Então, ele sempre falava da questão do individualismo, né, nessa questão de você, de realmente, nessa questão modernista, né, de você ser aquele homem presente. É óbvio que a gente precisa ser um ser humano presente, mas esses filósofos, eles não viam o cristianismo como um pilar, né? Então, quando eles não viam o cristianismo como um pilar, o que eles faziam? Sem perceber, eles favoreciam o outro lado, que quer destruir os pilares que mantêm uma sociedade de pé. Eles acabam dando força ao movimento revolucionário, que é mau, que é maligno, que é destruidor, né? E que realmente está extremamente afastado das pautas, digamos assim, das pautas do bem. Essas pessoas acabam favorecendo o mal, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado ao escolher certos tipos de doutrina. Você sim deve ler, deve conhecer, né? Você deve pensar como um autor no momento em que você está lendo. Mas depois que você lê, você vai tirar as suas próprias conclusões, tendo sempre uma balize para que você não se perca, né? E, de certo modo, tudo isso, a gente deseja melhoras para a esposa do Jordan Peterson. Desejamos também que ele, depois dessa experiência, quem sabe ele possa começar a escrever obras, né, mais profundas, né, visando realmente a questão da alma do ser humano, e investigando, buscando a verdade. É isso que a gente deve fazer. A gente deve sempre buscar a verdade, porque a dinâmica da vida, ela vai prevalecer sobre qualquer tipo de narrativa. Por mais que uma pessoa ela tenha as suas próprias ideias, desenvolver suas próprias ideias, seus próprios conceitos, cedo ou tarde ela vai passar por uma experiência, e nesse momento ela vai ter que realmente ser muito forte internamente. Ela vai ter que buscar alguma coisa
fora dela, né? E nós cristãos buscamos por Deus, porque é Ele que nos concebeu. Nós não nos fizemos, né? Você não se criou, eu não me criei, nós somos criados. E aí, quando a gente entende isso, a gente entende que existe sim um Criador que ordena tudo neste mundo. E quando a gente foge dessa ordem, a gente vai ter frustração, a gente vai ter destruição e, pior ainda, a gente vai poder estar correndo o risco de entrarmos na eternidade como verdadeiros idiotas. No final das contas, a gente pode ir para o inferno. Muita gente vai falar, ah, Luiz, o inferno não existe. Olha, eu prefiro acreditar que ele existe, tá? E eu prefiro evitá-lo do que tirar a prova, porque, quem sabe, eu posso tirar a prova no momento final e perceber que o inferno existe, e aí não vai ter mais jeito. Então, acreditar que o inferno existe é um meio de você se orientar, de você evitar certos tipos de atitudes para não prejudicar não só a sua própria alma, como também a alma das outras pessoas. De novo, você não precisa ser um santo, mas você precisa ter esse senso das proporções. E esse foi o vídeo de hoje. Eu falei sobre Jordan Peterson, né, sobre esse problema. E, de novo, vamos rezar, né, vamos orar para que a esposa dele se recupere e para que ele também volte, porque durante esse período de 2 anos parece que ele começou uma espécie de peregrinação, né, para tentar entender as coisas de uma maneira mais profunda, e ele parece que também buscou vários tipos de soluções, né, situações dentro da área psicológica para poder lidar com a sua própria ansiedade. Parece que ele fez alguns tratamentos para lidar com isso, e então a gente torce para que Jordan Peterson realmente se recupere de vez e tire um benefício maior do que a sua própria dor. Eu tenho certeza que ele vai fazer isso, até porque ele é uma pessoa, né, ele já é uma pessoa muito madura nesse sentido, mas quando eu, graças a Deus, nunca tive essa experiência, né, peço a Deus para que não tenha também, de você ter alguém que você ama, de repente diagnosticado aí com alguma doença, alguma coisa assim, mas muitas pessoas tiveram, conseguiram de certo modo, com a ajuda de Deus, passar por essa situação, né, e entender essa dinâmica da vida, né, essa dinâmica de nós estarmos aqui, ao mesmo tempo que a gente está com o pé aqui, a gente está com o pé na eternidade, porque eu gosto de usar, né, essa metáfora. Essa folha aqui, ela caiu. Ou seja, essa folha, ela estava no chão. Eu peguei ela agora, né, eu vou soltar ela. E ela caiu no chão de novo. Essa ação que eu fiz não pode ser desfeita. Então, uma folha que cai no chão, ela cai para sempre. Então, de certo modo, esse movimento que eu fiz, ele entrou na eternidade. Luiz soltou uma folha aqui, ela caiu no chão, ela não descai. Eu nunca consigo desfazer esse movimento. Então, quando a gente tem consciência disso, a gente vai trazer um peso muito maior nas nossas ações para que a gente possa realmente agir, né? Ter essa consciência e agir perante aquilo que é certo a gente fazer. Porque uma vez feito, não pode ser desfeito. Lembre-se disso. Fico por aqui. Peço a você para se inscrever no canal, se você ficou até o final desse vídeo, se inscreva no canal, torne-se membro também do canal, né? Existe diversos planos aí, diversos benefícios, você pode conferir através dos links aqui, torne-se membros. Um forte abraço para você, desejo para você tudo de bom e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!